Sua mente, neste exato momento, está processando informações em velocidade muito superior à que a humanidade experimentou em toda a sua história evolutiva. E isso não é uma bênção. É uma epidemia silenciosa que está destruindo a saúde mental de milhões de pessoas globalmente. Augusto Cury, psiquiatra e pesquisador brasileiro reconhecido internacionalmente, identificou e nomeou esta condição: Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. Esta não é uma síndrome reconhecida oficialmente pela medicina tradicional ainda, mas Cury documenta através de décadas de observação clínica que ela afeta provavelmente mais de 70% da população moderna. E você muito possivelmente sofre dela sem sequer perceber. Os sintomas são tão normalizados em nossa cultura que você acredita que mente acelerada é simplesmente como cérebros funcionam. Mas não é. Seu cérebro não foi projetado para processar o volume de informação, estímulos e demandas que você o força a processar diariamente. E quando você excede constantemente a capacidade de processamento, consequências devastadoras aparecem: ansiedade crônica, dificuldade de concentração, memória fraca, insônia persistente, irritabilidade constante, sensação de mente cansada mas incapaz de desacelerar. Augusto Cury passou anos desenvolvendo a teoria da inteligência multifocal para explicar como a mente funciona e o que acontece quando ela opera em velocidade antinatural. Hoje você descobrirá o que é exatamente essa síndrome, por que ela se tornou epidêmica, como identificar se você a possui, e o mais importante, o protocolo específico de Cury para desacelerar pensamento e recuperar saúde mental. Você está prestes a entender por que sua mente não para nunca e o que fazer sobre isso. Este conhecimento pode salvar sua sanidade. Inscreva-se neste canal agora e ative o sininho. Cada vídeo aqui protege sua saúde mental em mundo insano. Compartilhe com quem vive exausto mentalmente sem entender por quê. Aqui está algo que vai chocar você. Augusto Cury afirma que a síndrome do pensamento acelerado não existia há 50 anos. Não na escala epidêmica atual. Claro, sempre houve pessoas ansiosas ou preocupadas. Mas a aceleração patológica generalizada do pensamento é fenômeno moderno causado por mudanças específicas em como vivemos. O que mudou? 3 coisas principalmente. Primeiro, volume de informação. Estudos mostram que você consome em um dia mais informação do que uma pessoa do século XVIII consumia em uma vida inteira. Seu cérebro não evoluiu para processar isso. Segundo, velocidade de estímulos. Entre notificações, mensagens, e-mails, redes sociais, notícias 24 horas, seu cérebro nunca descansa de processamento ativo. Terceiro, cultura de produtividade extrema. Você é valorizado por quanto faz, não por quem é. Então você força sua mente a operar em modo de emergência constantemente. Cury observou em consultório. Pacientes chegam relatando que não conseguem parar de pensar. Mesmo quando deitam para dormir, mente continua disparando pensamentos incontroláveis. Eles acordam já cansados porque mente não descansou durante sono. Ele percebeu que isso não era ansiedade clássica ou depressão tradicional. Era algo diferente. Uma hiperatividade patológica do processo de construção de pensamento. O córtex cerebral, responsável por pensamento consciente, estava operando em velocidade muito acima da saudável. E isso criava efeito cascata em todos os outros aspectos de saúde mental e física. Esta síndrome é talvez a epidemia silenciosa mais devastadora do século XXI. Compreender o problema é primeiro passo para a solução. Continue compreendendo profundamente inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Cada vídeo aqui ilumina aspectos da saúde mental moderna. Compartilhe para conscientizar outros sobre essa epidemia invisível. Augusto Cury identificou 17 sintomas principais da SPA. E quanto mais sintomas você reconhecer em si mesmo, mais severa é sua condição. Primeiro grupo. Sintomas cognitivos. Mente que não para nunca, mesmo quando você quer descansar. Dificuldade severa de concentração sustentada em uma única tarefa. Memória fraca, esquecendo coisas recentes constantemente.
Dificuldade de concluir raciocínios complexos porque pensamentos se atropelam. Leitura superficial, incapacidade de absorver textos profundos. Segundo grupo, sintomas emocionais. Irritabilidade fácil por coisas pequenas. Flutuações de humor rápidas e intensas. Impaciência constante com processos que exigem tempo. Intolerância crescente à frustração. Sensação de vazio existencial, mesmo quando ocupado. Terceiro grupo. Sintomas físicos. Insônia ou sono não reparador, acordando cansado. Cansaço mental desproporcional ao esforço físico. Tensão muscular crônica, especialmente em pescoço e ombros. Dores de cabeça frequentes. Sintomas psicossomáticos diversos. Quarto grupo. Sintomas comportamentais. Compulsão por checar celular constantemente. Incapacidade de ficar sozinho com próprios pensamentos. Necessidade de estimulação externa constante. Multitasking compulsivo mesmo sabendo que prejudica a qualidade. Cury enfatiza: se você reconhece 8 ou mais desses sintomas regularmente, você muito provavelmente sofre de SPA em grau moderado a severo. E isso não é falha de caráter. É consequência de viver em ambiente que força seu cérebro além de capacidade saudável. Reconhecer sintomas é despertar para a realidade. Aprofunde esse despertar através de autoconhecimento expandido. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ferramentas de avaliação e monitoramento de saúde mental. Compartilhe para ajudar outros a identificarem o que estão sofrendo. Augusto Cury desenvolveu a teoria da inteligência multifocal para explicar neurologicamente o que acontece na síndrome do pensamento acelerado. Seu cérebro possui 2 processos de construção de pensamento. O primeiro é o eu consciente, sua capacidade de pensar deliberadamente sobre algo. O segundo, e mais importante para entender SPA, é o que Cury chama de gatilho da memória ou fenômeno RAM. Este é um processo inconsciente que constantemente varre sua memória e traz pensamentos para a consciência sem você pedir. Normalmente, esse processo funciona em velocidade saudável, trazendo pensamentos relevantes conforme necessário. Mas quando você bombardeia constantemente seu cérebro com informação, estímulos e demandas, esse processo acelera patologicamente. É como se o gatilho da memória entrasse em modo de hiperatividade, disparando pensamentos em velocidade muito superior à que você consegue processar conscientemente. Neurologicamente, isso correlaciona com hiperatividade no córtex pré-frontal, a área responsável por pensamento complexo e planejamento. Quando essa área opera em alta velocidade constante sem períodos de recuperação, ela se esgota. Neurotransmissores como serotonina e dopamina ficam desregulados. Conexões neurais importantes se enfraquecem enquanto circuitos de ansiedade se fortalecem. Adicionalmente, produção excessiva de cortisol, hormônio do estresse, cria inflamação cerebral crônica que prejudica a função cognitiva. Cury explica que você essencialmente vicia seu cérebro em velocidade alta. E como qualquer vício, tolerância aumenta, você precisa de mais estímulo para sentir-se normal, criando espiral descendente. Neurociência explica o que você sente. Compreensão científica empodera a mudança real. Inscreva-se no canal e ative notificações para mais explicações de base neurológica de problemas mentais modernos. Compartilhe para elevar a alfabetização neurocientífica coletiva. Augusto Cury identifica 5 causas principais que transformaram SPA em epidemia global. Primeiro, excesso de informação digital. Você consome notícias, redes sociais, vídeos, artigos, mensagens constantemente. Cada input força seu cérebro a processar, categorizar, reagir emocionalmente. Cury calcula que pessoa média hoje processa 300 vezes mais informação diariamente do que há 30 anos. Seu cérebro simplesmente não foi projetado evolutivamente para isso. Segundo, multitasking compulsivo. Cultura moderna glorifica fazer múltiplas coisas simultaneamente. Mas neurociência prova que multitasking é ilusão. Você não faz várias coisas ao mesmo tempo. Você troca rapidamente entre tarefas. Cada troca cria custo cognitivo, acelerando o pensamento e diminuindo eficiência. Terceiro, cultura de urgência. Tudo precisa ser respondido imediatamente.
Toda mensagem exige resposta rápida. Todo problema demanda solução instantânea. Isso mantém seu sistema nervoso em modo de alerta constante, acelerando o processo de pensamento cronicamente. Quarto, falta de períodos de ócio verdadeiro. Antigamente, havia momentos naturais de não fazer nada. Esperar em filas, viagens longas, intervalos entre atividades. Hoje, você preenche cada segundo vazio com o celular, eliminando períodos cruciais de recuperação mental. Quinto, educação e trabalho. Baseados em volume. Sistema educacional valoriza a quantidade de informação memorizada. Trabalho valoriza a quantidade de tarefas completadas. Ambos forçam a operação em alta velocidade constante. Cury argumenta: não é culpa individual. É design social patológico que cria mentes doentes sistematicamente. Causas sistêmicas exigem consciência coletiva para a mudança. Expanda a consciência sobre raízes do problema inscrevendo-se no canal e ativando notificações. Quanto mais pessoas entendem causas, mais pressão por mudança cultural. Compartilhe para amplificar essa consciência. Augusto Cury alerta: síndrome do pensamento acelerado. Não tratada não apenas diminui qualidade de vida. Ela cria danos progressivos severos. Primeiro, esgotamento emocional profundo. Operar em alta velocidade mental constante esgota reservas emocionais. Você se torna incapaz de sentir alegrias simples. Prazer requer mais estímulo cada vez. Relacionamentos sofrem porque você não consegue estar presente emocionalmente. Segundo, deterioração cognitiva precoce. Memória piora progressivamente. Capacidade de pensamento profundo diminui. Criatividade murcha porque criatividade requer mente relaxada, não acelerada. Você se torna a versão superficial de si mesmo intelectualmente. Terceiro, desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. SPA não é ansiedade ou depressão, mas cria terreno fértil para ambas. Mente acelerada constantemente gera pensamentos ansiosos. Esgotamento mental leva à depressão. Cury observa que muitos pacientes diagnosticados com ansiedade generalizada ou depressão possuem, na verdade, SPA como condição primária. Quarto, impactos físicos severos. Hipertensão, problemas cardíacos, doenças autoimunes, sistema imunológico enfraquecido, envelhecimento acelerado. Mente e corpo não são separados. Quando mente opera em modo de emergência cronicamente, corpo sofre consequências tangíveis. Quinto, perda de sentido existencial. Mente acelerada vive em superfície. Nunca mergulha profundamente em questões de significado. Você se torna funcional, mas vazio. Produtivo, mas sem propósito. Cury enfatiza: SPA não é inconveniência menor. É destruição progressiva de quem você poderia ser. Consequências são severas, mas reversíveis se agir agora. Aprenda a reversão através de protocolos específicos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para técnicas de recuperação de saúde mental. Não espere deterioração maior. Compartilhe para alertar outros sobre urgência de tratamento. Augusto Cury desenvolveu técnicas específicas para desacelerar pensamento e recuperar controle mental. A primeira e mais fundamental é o protocolo DCD: duvidar, criticar, determinar. Quando o pensamento acelerado surge, especialmente pensamentos ansiosos ou ruminativos, você não deve tentar suprimi-los. Supressão fortalece pensamentos. Em vez disso, você os confronta conscientemente através de 3 passos. Primeiro, duvidar. Questione a veracidade e utilidade do pensamento. Esse pensamento é fato ou interpretação? Pensar isso 1000 vezes resolve algo? Esse pensamento me serve ou me prejudica? Segundo, criticar. Após duvidar, critique o pensamento como se fosse conselheiro ruim. Esse pensamento está me roubando paz sem gerar solução. Essa preocupação é inútil e destrutiva. Você literalmente conversa com seus pensamentos desafiando-os. Terceiro, determinar. Após duvidar e criticar, você determina conscientemente ser autor da sua mente, não escravo dela. Eu sou maior que meus pensamentos. Eu escolho não alimentar essa ruminação.
Eu determino pensar diferente agora. Curi explica que esse protocolo, praticado consistentemente durante 3 semanas, começa a reprogramar seu gatilho da memória. Você ensina seu processo inconsciente de construção de pensamento que certos padrões não são mais aceitos. Inicialmente requer esforço consciente intenso, mas com prática, torna-se mais automático. A chave é nunca ser passivo diante dos próprios pensamentos. Você é gestor da sua mente, não vítima dela. O protocolo DCD é ferramenta prática de transformação mental. Domine essa ferramenta através de prática guiada. Inscreva-se no canal e ative notificações para exercícios detalhados de aplicação do DCD. Compartilhe para equipar outros com essa técnica libertadora. Augusto Curi enfatiza que nenhuma técnica psicológica funciona se você continua bombardeando seu cérebro com volume insano de estímulos. Você precisa implementar o que ele chama de higiene mental digital rigorosa. Primeiro, jejum de informação matinal. As primeiras 2 horas após acordar são cruciais para estabelecer velocidade mental do dia. Se você acorda e imediatamente checa celular, redes sociais, notícias, você programa a aceleração. Curi instrui: nada de telas nas primeiras 2 horas. Café, leitura física de livro, conversa tranquila, caminhada. Estabeleça velocidade calma conscientemente. Segundo, blocos de trabalho monotarefa. Elimine multitasking completamente. Uma tarefa por vez com atenção total até conclusão ou limite de tempo. Notificações desligadas. Celular em outro cômodo. Foco singular absoluto. Isso desacelera pensamento naturalmente. Terceiro, consumo de informação programado. Defina horários específicos para checar e-mails, notícias, redes sociais. 2 ou 3 vezes ao dia, não mais. Fora desses horários, 0 acesso. Seu cérebro precisa de períodos sem input novo para processar e consolidar. Quarto, ritual de desaceleração noturna. 1 hora antes de dormir, desligue completamente de telas e trabalho. Atividades de desaceleração, leitura leve, banho morno, alongamento suave, conversa tranquila. Sinaliza ao cérebro que velocidade alta acabou. Quinto, ócio programado. Agende no mínimo 30 minutos diários de literalmente não fazer nada. Sem celular, sem livro, sem música. Apenas sentar e deixar mente vagar livremente. Isso é terrível no início, mas essencial para a recuperação. Higiene mental digital é tão importante quanto higiene física. Implemente rotinas de proteção mental. Inscreva-se no canal e ative o sininho para protocolos detalhados de gestão de estímulos. Sua sanidade vale mais que qualquer notificação. Compartilhe para inspirar higiene digital coletiva. Augusto Curi ensina que a antítese perfeita de pensamento acelerado é contemplação. Não meditação necessariamente, embora a meditação ajude, mas contemplação. A prática de estar genuinamente presente em experiência sem julgamento ou análise. Mente acelerada vive constantemente no passado, ruminando coisas que aconteceram, ou no futuro, preocupando-se com coisas que podem acontecer. Raramente está no presente. Contemplação treina presença radical. Exercício específico que Curi recomenda. Contemplação sensorial de 5 minutos. Escolha objeto simples. Flor, xícara de café, paisagem pela janela. Durante 5 minutos, observe esse objeto com todos os sentidos possíveis. Não analise, não julgue, apenas observe. Cores, texturas, cheiros, sons associados. Quando mente devagar, e ela divagará constantemente no início, gentilmente retorne atenção ao objeto. Faça isso diariamente. Nos primeiros dias, 5 minutos parecerão eternidade torturante porque mente está viciada em velocidade. Mas após 2 semanas de prática consistente, algo notável acontece. Você começa a experimentar momentos de velocidade mental mais lenta. Pensamentos não disparam tão compulsivamente. Você sente um espaço entre você e seus pensamentos. Essa é recuperação começando. Adicionalmente, Curi instrui praticar presença em atividades diárias. Ao comer, coma. Não coma enquanto assiste algo. Ao conversar, converse. Não converse enquanto pensa em próxima tarefa.
Cada atividade recebe atenção total. Isso é treino de desaceleração constante. Contemplação é músculo que atrofiou em você. Reconstrua esse músculo através de prática diária. Inscreva-se no canal e ative notificações para exercícios guiados de contemplação e presença. Cada momento presente é vitória contra a aceleração. Compartilhe para ensinar outros a arte esquecida de estar presente. Você compreende agora o que é síndrome do pensamento acelerado segundo Augusto Cury. Você reconhece que não é falha pessoal, mas condição criada por design social patológico. Você identificou os 17 sintomas e provavelmente reconheceu vários em si mesmo. Você entende a neurociência? O gatilho da memória hiperativo criando pensamentos em velocidade insustentável. Você conhece as 5 causas principais: excesso de informação digital, multitasking compulsivo, cultura de urgência, falta de ócio verdadeiro, sistemas educacionais e profissionais baseados em volume. Você foi alertado sobre consequências devastadoras de longo prazo se não tratar. E mais importante, você recebeu ferramentas concretas, o protocolo DCD para confrontar pensamentos acelerados, higiene mental digital para reduzir estímulos, contemplação para treinar presença. Agora você está em encruzilhada crítica. Você pode reconhecer intelectualmente que sofre de SPA e continuar vivendo exatamente como antes, permitindo que a aceleração destrua progressivamente sua mente. Ou você pode tomar decisão radical hoje de implementar mudanças que desacelerarão seu pensamento e recuperarão sua sanidade. Cury alerta. Recuperação não é rápida. Você acelerou sua mente durante anos. Desacelerá-la requer meses de prática disciplinada. Mas a alternativa é deterioração contínua. Os primeiros dias de higiene digital serão agonizantes. Você sentirá compulsão intensa de voltar para padrões antigos. Mente acelerada resistirá ferozmente porque velocidade virou vício. Mas se você persistir através do desconforto inicial, algo milagroso acontece. Você redescobre como é viver com mente calma. Você sente o que esqueceu. Paz interna. Sua vida está esperando do outro lado da desaceleração. Este é o momento de decisão entre sanidade e deterioração mental progressiva. Entre viver conscientemente ou continuar como autômato acelerado. Se você escolhe sanidade, seu primeiro ato de compromisso é agora. Inscreva-se neste canal imediatamente. Ative o sininho. Este canal será seu companheiro de recuperação de saúde mental. E faça a declaração pública de compromisso. Vá aos comentários e escreva exatamente isto. Eu reconheço que sofro de SPA. Eu implemento hoje. Escolha uma. Jejum digital matinal, protocolo DCD, contemplação diária, higiene digital. Eu desacelero minha mente a partir de hoje. Data. Essa declaração pública multiplica drasticamente sua probabilidade de seguir através. Adicionalmente, identifique uma pessoa de confiança, mostre este vídeo e peça que ela te ajude com prestação de contas semanal. Recuperação é mais eficaz com suporte. Augusto Cury provou através de milhares de pacientes que síndrome do pensamento acelerado é reversível. Mas apenas se você aplicar os protocolos disciplinadamente, não ocasionalmente, diariamente, por meses, sem exceções. Sua mente é seu ativo mais precioso. Ela está operando em velocidade que a destrói. Você tem poder de desacelerar. Você tem conhecimento de como desacelerar. A única variável restante é sua decisão de agir. Decida agora. Declare nos comentários. Implemente hoje. E 3 meses a partir de agora, volte aqui e relate sua transformação. Porque quando você desacelera pensamento, você não apenas recupera saúde mental. Você redescobre quem você realmente é abaixo do ruído. Sua mente calma espera. Desacelere agora.